um grande sociólogo, né? E o Chico dizia o seguinte, quer dizer, a gente sempre tem pares, né? Nunca é um elemento sozinho, né? No embate político, né? É como se fosse uma dança, né? Quer dizer, você sempre tem um parceiro, né? Uhum. E eu acho que essa coisa da perda de qualidade do Congresso é um pouco isso. Quer dizer, a gente tem pela esquerda um desprezo sempre muito grande ao legislativo, né? Sempre houve uma percepção das esquerdas, e não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, né, de que o poder legislativo é um poder menor, né, e que ele é mais reacionário, mais conservador do que o executivo, que bastava conquistar o executivo, o que era o caminho era conquistar o executivo, né, democraticamente, quando a esquerda se convenceu que o caminho é o caminho democrático e não, né, da conquista revolucionária, né, e que então, como o legislativo é mais conservador, a gente tem que priorizar a conquista do executivo, né, para poder avançar, né? E com isso a gente abriu o flanco para a direita e para a direita de mais baixa qualidade. Total. Né? Ao mesmo tempo, essa direita, né, se deu conta de que ela não conquistaria, né, a presidência da República, porque ela não tem lideranças para isso, né, de peso nacional e tal, né? Aí, vamos pegar o exemplo do MDB. Eu disse que o MDB era grande, né, foi a grande frente democrática para derrubar a ditadura. Só que ele se tornou depois, né, uma grande frente reacionária. Né? Não é mais grande frente, mas ficaram, né, no MDB os mais conservadores do centro, vamos dizer assim. Sim. Né? E qual sempre foi a estratégia do MDB? Né? Depois do Sarney, né, que na verdade se tornou presidente da República por uma contingência do destino, vamos dizer assim, né, e que não era MDBista, né, se torna, né, o MDB o transforma num presidente de honra, né, mas aí a estratégia deles, qual foi sempre? Era de conquistar o poder nos estados, né, de ter maior número de governadores e de ter uma maior bancada no Congresso. Né, e isso foi uma estratégia adotada também, né, pelos ruralistas, pelas grandes corporações de capital, né, pelas lideranças religiosas, principalmente neopentecostais, né, que os caras encontraram uma avenida aberta aí, né, por isso que eu estava falando do par da dança, né, quer dizer, a direita jogou seu jogo para isso, e a esquerda também jogou seu jogo. A esquerda priorizou, né, o executivo, achando que o legislativo era secundário, né? E aí a direita, né, viu que tinha a possibilidade ali de avançar muito mais. Ela sempre controlou o legislativo, não é isso? Mas ela viu que, bom, ela tinha muito mais facilidade, né, e aí ela passou a ser, ela jogou todas as suas fichas aí, né, seja via PSDB, né, MDB, depois a bancada, né, isso, as bancadas ali conservadoras, né, se você pegar, né, a tal da bancada, as bancadas BBB, isso, eles continuam controlando o Congresso. Pior é que é. Bancada da bala, bancada da Bíblia e bancada do que é o terceiro B? Do boi. É o que tem de mais reacionário, né? Tem de mais conservador. Mas o Terra tá por lá? O Terra é deputado, né, federal. Ele eu acho que então sim, eu acho que ele retomou. Então é da bancada do boi também.
Da bancada do boi, né? O Terra, bom... É impressionante. É outra coisa, né? Inacreditável, né? O Terra, eu fiquei sabendo esses dias, professora, não sabia. Fiquei sabendo através daquele professor de história lá de direita, como é o professor? Não importa, daqui a pouco eu lembro. O Terra, ele foi preso pela Redentora, né? Pelo golpe de 64. Ele teve preso, a mulher dele teve presa e foi, não sei se é atual, né? Ou se ela já morreu. Mas a esposa dele... Não, é ex-mulher dele. Ex-mulher dele. Ela está viva. Isso. Ela foi torturada pelo Ustra, né? Sim. Não sei se foi pelo Ustra. Ela realmente foi uma militante de esquerda, né? Eles eram militantes de esquerda, estudaram no Rio de Janeiro, né? Ele estudou... Bom, ele fez medicina, né? Eu acho que na UFRJ, e ela fez... E ela fazia, na época, né? Psicologia, acho que na PUC do Rio. E eram lideranças políticas ali na época do golpe. Ela foi presa, ela acabou entrando para um grupo clandestino, né? Ela teve que cair na clandestinidade, porque foi perseguida e tal, né? E daí foi presa, né? Ele não sei se chegou a ser preso. Ela eu sei que foi torturada, não sei se foi pelo Ustra, mas foi torturada, né? E ela depois se casou com o Wolff, com o Fausto Wolff, isso? Acho que era Fausto Wolff, lembra do Pasquim? Sim. E ela é viúva dele, Fausto Wolff. Ele depois se casou outras vezes, né? Mas eu vi, acho que ontem, uma matéria, relembrando essa trajetória dele, e o veículo o procurou e ele mandou uma carta, um e-mail, alguma coisa assim, respondendo. Ele não deu entrevista, mas ele respondeu dizendo que ele sempre, desde que ele sempre foi contra os governos petistas, contra a corrupção e não sei o que e tal, e que ele podia mudar, né, mudar a avaliação dele e tal, com relação ao golpe, à ditadura militar e tal. Não disse que apoiava e tal, mas disse que era possível, né, que as pessoas podem mudar de posição. Sem dúvida podem. Sim. E mudam. Muda, graças a Deus, né? Sim. Graças a Deus que nós temos essa capacidade de nos adaptar, melhorar, crescer. Agora tem umas coisas que são principais, né? Essa questão que eu conheço, todas as pessoas de esquerda que eu conheço falam sistematicamente a mesma coisa, distribuição de renda. E aqui é o ponto central, não adianta discutir o resto todo se não discutir essa questão. Distribuição de renda, taxação das grandes fortunas, acabar com essa divisão absurda, né, de pessoas mega pobres com pessoas mega ricas. Não dá, né? É que se cria, por isso essa coisa do anticomunismo, né, que se cria eu estou cozinhando, tá? Enquanto eu falo contigo, pois olha, só não tô quem faz o almoço sou eu. Eu só não estou sentindo, o cheiro, mas o barulho das panelas e tal, a gente está acompanhando. O barulho das panelas dá para ouvir, né? Ótimo. E eu acabei errando no sal aqui, acabei botando eu não quero me sentir culpada. Bota uma batata. Aqui. Vou fazer isso. Mas porque, professor, essa maneira da gente conversar me parece bem melhor do que uma coisa objetivada. Então, a gente poder falar hoje ainda não ficou como eu gostaria. Quer dizer, eu vou pegar notícias que estão na mídia, no Twitter, nas melhores revistas nossas aqui de esquerda e tal, e a gente vai manipular no sentido de entender passado, presente e futuro dessas notícias com a sua ajuda, compreende? E aí então... legal, vamos fazer isso.
A gente pega 3, 4 notícias, ou o senhor mesmo traz 2, 3, e a gente conversa sobre elas e os nossos amigos em casa, porque todo mundo está em casa, né? Os nossos amigos em casa podem fazer questionamentos, e eu acho que é muito mais rico conversar com uma pessoa que tem um conhecimento como o seu dessa maneira, do que por caixinha, entende? Nós vamos falar esse assunto hoje. Eu acho que a gente pode conversar em cima daquilo que está acontecendo, e daí nós vamos tentando compreender o processo. Quer dizer, quando a gente fala isso que a gente falou, que o senhor hoje calculou ali, quanto tempo nós temos de democracia, como fica mais fácil a gente entender a nossa, digamos assim, é como se a gente estivesse em estado de choque ainda, né? Com tudo que aconteceu. Daí sem reação, mas tem que saber. E de uma maneira muito legal, o senhor faz a gente entender isso e ficar até menos revoltado. Revoltado eu vou continuar sempre, mas menos eu tô. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Né? Eu acho que a gente entender os processos, né, nos dá, de certa forma, um pouco mais de tranquilidade, né? A minha esposa é socióloga também, né? E no primeiro momento aí do golpe, todos nós começamos a entrar em depressão, né? E aí, ou pelo menos ficar deprimidos, né? Se não entrar na depressão mesmo, né? Mas caiu o ânimo e tal, né? E ela sempre insistia numa coisa, ela dizia, olha, nós temos que ver o processo histórico, né? Uma coisa é o nosso tempo de vida, né? A outra coisa é a história, né? A gente tem que ter perspectiva histórica, a gente tem que olhar o mundo com perspectiva histórica. Olha, tá isso nos dá uma outra postura frente à vida. Exatamente, né? Então, entende, né? Dá um toque, como é o nome da tua esposa? É Maria da Graça. Depois dá um toque, fala com ela, vê se ela não quer fazer a mesma coisa comigo, uma vez por semana. Ela está aqui do meu lado, ó. Então, a Bia está te convidando, Maria da Graça, para fazer uma conversa com ela também. Porque a gente tem que ter alguém, as pessoas que têm essa capacidade, elas têm conhecimento histórico, têm conhecimento científico das coisas. Sim. E a gente aqui que está tentando entender o horizonte para saber o que está acontecendo, nós precisamos muito de vocês. Eu vou agradecer porque a gente está gravando, significa que agora está terminando, 12:00. Então eu não posso mais continuar conversando. Falta 1 minuto. Então, porque o nosso programa está gravado. Daqui a pouco ele está nos streaming pronto aí, né? E no próprio site da Manaus, o senhor pode ouvir a entrevista toda, tá? Que à tarde, depois daqui uns 41 horas já está nos streamings lá. Manaus.com.br. Daí a sua esposa, de repente, pode nos auxiliar nesse sentido também, de forma bem livre, poder compreender o que está se passando no dia a dia. E é uma conversa de amigo com amigo, para a gente entender melhor. Eu passo o celular dela para a Daniela. Tá, perfeito. E a Daniela faz contato com ela. Então tá bom. Olha, muito obrigada. Tá bom? Semana que vem eu vou lhe procurar para a gente fazer a mesma coisa. Eu conversei com o professor Benedito Tadeu César, que é cientista político, né, e que tem sido muito gentil nos auxiliando aqui a entender esse processo que o nosso país e o mundo, de um modo geral, está passando. Um abraço, professor. Um abraço, Bia, um abraço, manauenses. É isso mesmo, um grande abraço. Então, eu vou dizer tchau também aos nossos amigos. Não esqueça que Deus está no controle, mas Deus está no comando do universo. Ele que manda. Agora, ele deu para ti livre-arbítrio. Então, tu tem um controle remoto na tua mão. Te liga, que quem decide para onde ir, o que fazer, como fazer, com quem ir, é tu. Não tem nada a ver com Deus, a decisão é tua. Tá bom? Então, faz certinho aqui, né? Professor Benedito Tadeu César. Um grande abraço para todos e eu volto amanhã a partir das 9 horas da manhã. Se Deus quiser, né? Claro, um grande abraço. Beijo.